Você por emoção, gratidão no peito, essa é minha canção. Eu visualizei, manifestei com fé. O universo ouviu, tudo aconteceu como é. Meu coração tá. Bom dia, gente! Com muita alegria, tudo bem com vocês? Catita colocou eu de anfitrião, mas daí como é que faz? Ela não fala bom dia? Abre aí, amiga, seu áudio. Aline, Aline, seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Deixa eu abrir seu áudio aqui. Bom dia, bom dia, Aí. bom dia, bom dia com muita alegria. Tudo bem com vocês? Eita, que delícia, né? Que delícia de manhã, mais uma segunda do Desperta, né? Que vem a ser a segunda de muitas. E só para abrir aqui, ó, olha o que veio hoje, tá? Do Café com Milhões, né? Antes da Andrea começar a passar aí para vocês. Lembrem-se todos os dias dos motivos que te fizeram começar. Será que é um sinal, né, dentro do movimento, como a Andrea mesmo falou? Então, e é só a chamadinha, tá? É porque hoje o conteúdo tá sensacional, então eu não vou nem ler tudo aqui para vocês, depois eu tiro a foto e coloco lá no grupo, tá? É, nós quem escolhemos, como decidimos nos sentir a partir das nossas escolhas e ações. Portanto, a partir de hoje, antes mesmo de começar a fazer o que precisa ser feito, lembre-se dos motivos que te fizeram começar o que faz hoje e use como combustível. Depois eu tiro a foto lá da chamadinha e mando para vocês, tá? Bora lá, Andréia. Bora, gente. Olha. Tô meio passada aqui. Na verdade, era pra Kátia passar isso daqui pra vocês, porque eu não sei se eu dou conta, não. Ela passou a bola pra mim. Gente, o segundo capítulo deste livro hoje tá matador. Vocês não estão entendendo. Vamos fazer o seguinte: vamos começar com o nosso novo óleo da semana? Vamos! Gente, nosso óleo da semana passada era o Weed Orange. E essa semana é o quê? Peppermint. Primeiro, porque a gente precisa ter muito foco, porque hoje à noite nós temos evento. E segundo, porque a gente precisa de energia, né? Muita energia. Vamos ter energia, vamos cheirar nosso óleo, vamos ter energia, foco, disposição. E aí, essa semana, a gente vai divulgar sobre o Peppermint, né? Para todo mundo, tá? Em redes sociais. Vamos procurar vídeo que fala sobre o Peppermint, né? Vamos postar o que que você está sentindo de diferente nessa semana com o Peppermint. E na semana que vem a gente vai ter um outro óleo. E a última semana a gente vai fazer um blend com esses três óleos que nós falamos o mês inteiro, tá bom? Bom, vamos começar aqui, né, gente? Vamos pelo começamento. O capítulo de hoje, o título do capítulo de hoje é Haja. Haja. Então, o negócio, eu vou falar para você, viu? O negócio é tenso. Bom, até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares, quando te levantares do sono, a pobreza te atacará como um bandido. E a necessidade te atacará como um homem armado. Provérbios 6, 9 e 11. A Jana tá até difícil de enxergar com tanto peppermint.
Então, gente, não somos nós que estamos falando a respeito disso, tá? É a Bíblia. Dentro da Bíblia, dentro do maior livro de ensinamentos do mundo, que é a Bíblia, também diz que se a gente dormir, já era, né? Não acontece nada. Pelo contrário, a gente só acaba na pobreza e podemos ainda ser roubados. Bom, o que que fala basicamente dentro desse capítulo? É isso aqui, gente. Aguenta aí, que eu vou abrir. Tá abrindo ali, mas eu vou falar para vocês, né? Aqui fala de a gente imaginar um tonel grande de 3 metros de altura por 2 de largura, tá? E aí ele começa a falar a respeito desse tonel, começa a falar que a pessoa que está nesse tonel, dentro desse tonel, na verdade, ela fica ali na borda, ela ela tá dentro das limitações dela, tá na zona de conforto, né? Filha, acende essa outra luz aqui para mim. Então ela tá dentro da zona de conforto. E aí ele mostra aqui ele mostra até um desenho do tonel, fala pra gente desenhar o restante do tonel, né? E aí assim, vocês podem imaginar, eu imaginei, gente, o tonel do Chaves, tá? Imaginei o tonel do Chaves, só que ele é muito maior, com 3 metros, então vamos colocar aí que é do tamanho até o final da nossa parede ali, na altura da nossa casa, né? Um pouquinho maior, mas pouca coisa, então da altura da nossa casa por 2 metros de largura. É como se a gente tivesse ali dentro desse tonel. E o que que é essa zona de conforto? Pode ser tanta coisa, gente, tanta coisa, só que aí ele vem e ele fala pra gente ir imaginando, né? E aí ele começa a falar que é, você tem que imaginar que tem uma substância pastosa e pegajosa na cor marrom escura. E aí eu lembrei daquilo que a gente falou no alinhamento, que é o ofurô de cocô. E aí eu vou compartilhar oh meu Deus, compartilhar essa foto aqui com vocês, só para vocês verem que é muito ruim isso aqui, gente. Olha isso. É como se esse tonel você tivesse ali na borda dessa forma. Não é só você, tá? Aqui ele dá exemplos, vários exemplos de várias pessoas. Mas eu vou tirar porque essa foto é muito ruim. É, mas é só para você ter uma ideia, tá? O que que é esse ofurô de cocô? A gente fala, né? É que você tá ali, tá quentinho, tá confortável, né? E você não pode se mexer muito assim, ó, porque senão fede, entendeu? Então, o que que você tem que fazer para você sair dessa zona de conforto desse ofurô? Você tem que sair de uma vez. Tem que agir e sair de uma vez para poder lavar essa alma aí, pelo amor de Deus, e parar com essa vida fedorenta que você tem, que é a zona de conforto. É uma vida fedorenta, gente. Entendeu? Por quê? Porque você não quer mais essa vida, só que você não tem coragem de sair porque tá quentinho ali. E aí ele fala assim que essa zona de conforto você quer que a pessoa que você ama, que você gosta, saia dessa zona de conforto. E aí você fica ali embaixo, né, do lado, chamando essa pessoa o tempo todo. O tempo todo você fica chamando ela para sair. Sai daí, sai daí, sai daí. E ele dá muitos exemplos, gente, muitos exemplos. E aí ele dá exemplo da pessoa que ela tá na zona de conforto e ela não cresce. Ele dá o exemplo da pessoa que é alcoólatra. Ele dá exemplo do marido que trai a mulher. Ele dá muitos, mas muitos exemplos. É muito legal você ler os exemplos, porque você começa a se ver em muitos aspectos, entendeu? Não é todos, mas você consegue se ver em alguns aspectos dentro dos exemplos que ele traz. E aí depois ele faz duas perguntas, né? Quais áreas da sua vida você percebe a zona de conforto? Que aí você vai descrever.
E como será a minha vida se eu continuar, por ação ou por omissão, na zona de conforto? Então, quais são as áreas da vida que você percebe a zona de conforto e como será a sua vida se você continuar, por omissão ou por ação, na zona de conforto? E aí tem um bordão que ele fala, né? Tem poder quem age. E ele falou que é pra gente decorar esse bordão. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. E aí ele começa a falar sobre as historinhas. Gente, a hora que ele começa a falar dessas historinhas, ai, por isso que eu falei que é doído esse capítulo aqui, viu, gente? Tá muito doído. Ele começa a falar o que que são essas historinhas. Então, as historinhas, gente, são a forma como a gente lida com aquilo. João, acende essa luz para mim, por favor. A forma como a gente lida com os problemas que estão acontecendo na nossa vida, né? Com qualquer tipo de problema. Vou dar um dos exemplos que ele deu, que era um empresário que estava muito acima do peso, e aí ele dizia assim que essa barriga aqui é meu calo sexual. Isso daqui é muitas horas de sexo, entendeu? É por isso que eu tô com essa barriga e dava risada e tal. E aquilo se tornou uma brincadeira, né? Só que o nosso cérebro, gente, ele não distingue o que é mentira da verdade e o que é brincadeira da realidade. E aí ele vai repetindo essa historinha engraçada para todo mundo, para todo mundo. E aí o que que acontece? O cérebro dele acredita que é justamente por causa disso. Só que não é por causa disso, é porque ele tem uma alimentação errada, é porque ele não faz exercício físico, é por vários motivos, entendeu? Só que muitas vezes a gente ouve esse tipo de historinha. Eu ouço esse tipo de historinha aqui dentro de casa, tá, gente? O meu marido tem dessas. E ele, tudo pra ele é brincadeira. Toda, então, tipo assim, a desgraça inteira é tudo brincadeira pra ele. Tudo zoeira. Só que, é que nem eu falei, o cérebro ele não sabe distinguir. E aí isso se torna uma verdade na sua vida. Mas por que que se torna uma verdade? Por que que essa historinha, que é só uma brincadeira, se torna verdade? Porque o seu cérebro, ele tipo assim, ele acha que isso daí é verdade e ele usa essa história para poder encobrir uma falha sua. Nós usamos historinhas para cobrir falhas nossas. Aí ele fala a respeito de um pai que foi chamado na escola porque o filho estava dando trabalho, né? E aí ele conta uma historinha que, coitado desse. É porque ele é assim mesmo. É porque ele é difícil, ele não obedece. Porque meu outro filho é top. Eu me vi nisso, tá, gente? Infelizmente. Por quê? Porque aqui tem quatro exemplos, então. É muito fácil. E aí, o que que acontece? O seu cérebro acredita nessa historinha que você está contando. Só que a verdade é que você está encobrindo algo que você está omitindo. Então, você está omitindo essa educação do seu filho, e aí você conta essa historinha de que ele é difícil. O que que pode acontecer com essa criança? Lá, quando ele crescer, ele vai ser realmente o cara difícil. Entendeu? E aí vai. E aí são muitos exemplos, vários casos, muitos. Foi impressionante ler esse capítulo, de verdade. E aí ele fala para a gente identificar essas historinhas, tá? Então ele dá os passos para a gente identificar, quatro passos. Primeiro passo é identificar quais as áreas da sua vida estão obtendo os resultados ruins. Então, o primeiro passo é esse: identifica qual área da sua vida está tendo resultado ruim. Primeiro, só identificar. O segundo passo, a Nena foi pegar o caderno para anotar. O segundo passo é identificar quais resultados indesejados são esses. Então, o primeiro passo é identificar a área da sua vida que está obtendo resultado ruim. E o segundo passo é identificar quais resultados indesejados são esses. Terceiro passo,
identificar para cada resultado indesejado e negativo que você vem obtendo, quais historinhas, qual ou quais historinhas você vem contando para justificar, explicar ou se desresponsabilizar por eles. Então você tem que identificar esse resultado negativo e qual que é a historinha que você está contando para esse resultado. Qual que é a historinha? Qual que é a desculpa? Qual que é a justificativa? Então, para justificar, explicar ou se desresponsabilizar, ok? Quarto passo. Para cada historinha, identificar a classificação, categoria, comportamento linguístico, resultado primário e resultado secundário. Então, você vai colocar a categoria, né? Ele coloca lá nas explicações, ele coloca a categoria. Esse aí do calo sexual, ele falou que a historinha, categoria é brincadeira. O comportamento é fechar os olhos para o problema, tirando sua importância e o foco daquele assunto. Então, você faz uma brincadeirinha, você tira a importância daquele assunto, certo? O resultado primário é o corpo disforme. E o resultado secundário resultados possíveis secundários é problema de saúde, problema financeiro, dificuldade nos relacionamentos amorosos, baixa autoestima, sentimento de inferioridade e etc, que a gente já sabe qual que é, né? Vamos falar assim da questão da barriga. Então, a categoria você vai identificar se a historinha é mentirosa, se é brincadeira, se é verdadeira e não precisa ser contada e sim superada. Comportamento linguístico, dar explicação real, justificar o ocorrido, eximar-se da responsabilidade pelo resultado, fechar os olhos para o problema e tirar o foco do assunto indesejado, entre outros. Resultado primário, o que de fato essa historinha produz de negativo na vida de quem conta. E o secundário, que resultado negativo tem ocorrido ou poderão ocorrer por causa dos resultados primários. Eita. Quinto passo: contar uma nova história. Vamos contar uma nova história? Gente, eu lembro de ter ouvido algo parecido lá no meu começo aqui na do Terra. E eu posso te dizer que eu dei uma esquecida um pouco disso daqui, tá? Esse passo é a última etapa do processo de mudança. Essa nova história deve ser feita baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que queremos conquistar. Em outras palavras, você precisa criar uma profecia autorrealizável, ó, que traga não só novos resultados, como também novos comportamentos. Lembra que o cérebro não sabe identificar o que é real de o que é mentira ou... Lembra, né? Pois é. Então, vamos usar o exemplo do... deixa eu pensar aqui. Vou usar esse exemplo aqui, ó. O parceiro de negócio que não parava de engordar. Essa é uma outra história. Ele falou assim que a pessoa não engordava, falava assim que estava comendo tudo direito. Os exames dele, os exames não, o médico falou para ele que ele não, que o metabolismo dele era lento. O médico falou, só que a mulher dele estava do lado, deu risada e falou que era historinha, porque ele nem médico tinha. Então ele estava contando para ele mesmo uma história que era mentira, né? E aí ele fala assim que qual que é esse exemplo da nova historinha que o cara tem que contar. Ele tem que falar algo profético do tipo: eu sou forte, saudável e magro. Eu me alimento com excelência e como o melhor, na hora certa e o suficiente para estar saudável e disposto. Então, se ele começar a falar isso o tempo todo, toda vez que é para ele contar a mentira, em vez dele contar a mentira, ele vai contar isso aqui, o cérebro dele vai começar a acreditar naquilo, e aí ele vai começar a fazer aquilo. Entendeu? No meu começo, vocês ainda não estavam aqui. Eu falava assim que eu era próspera, abundante, saudável e milionária. E eu ficava falando isso e repetia isso o tempo todo. Eu sou próspera, abundante, saudável e milionária. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia postar no grupo,
Eu falava assim, é porque eu sou próspera, abundante, saudável e milionária. E eu parei de falar isso, gente. Eu parei por não sei por qual motivo, de verdade. Mas eu já sei que eu preciso voltar. E aí ele faz uma proposta aqui para a gente poder identificar as nossas historinhas, né? E faz uma proposta que é muito legal. Eu não fiz, porque ontem a gente leu tarde esse livro. Dia cheio de. Ó, ainda tem mais uma página. Dia bem cheio e produtivo ontem, viu? Meu pai eterno. E aí ele dá essa proposta, né? Fala pra gente identificar as historinhas e como que a gente tem que agir. A gente tem que agir massivamente. Tem que ser massivo, gente. E aí uma coisa que ele falou que eu achei interessantíssimo foi que ele correu uma maratona de 21 quilômetros, né? E aí ele falou assim, que ele falou pro amigo dele que não foi difícil como ele pensava que seria. Na verdade, foi fácil. E aí o amigo dele respondeu assim, ó: completar os 21 quilômetros de uma meia maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela. E aí é o ponto-chave desse capítulo, tá? Na verdade, o difícil é me preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o resultado é apenas consequência das minhas ações. É mais uma frase aí que ele pede para anotar. Na verdade, o difícil é me preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o sucesso é apenas consequência das minhas ações. Então, ganhar dinheiro é fácil. O difícil é aprender a fazer o certo para isso. Ter sucesso é fácil, difícil é se preparar para ele. Ter um corpo escultural e saudável é fácil, difícil é abdicar dos prazeres. Ter filhos felizes e prósperos é fácil, o difícil é aprender a se dispor a educá-los da maneira certa. E aí ele fala assim que ele, no começo da vida dele, ele achava que era só trabalhar, 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 que ele ia ter sucesso. Mas não, não é assim. Ele precisava ter consistência e também ele precisava fazer algo inteligente para isso. Ele tinha que fazer da forma inteligente, né? Aí ele dá uns exemplos aqui. Ele dá um exemplo de duas pessoas que queriam comprar um carro, né? E aí um queria comprar um carro popular e o outro queria uma Mercedes. E aí ele fala qual foi o plano de cada um desses caras, né? Ele fala assim que o primeiro, ele fez um plano, né, de juntar dinheiro e tudo mais, e até 5 anos ele iria comprar aquele carro popular que ele queria. Em 5 anos ele ia conseguir comprar, pelo plano que ele fez de economia, de parcelamento e tudo mais. Só que no total ia ser 5 anos para ele conseguir comprar o carro e quitar o carro, entendeu? Exatamente, organização financeira. Então ele fez. E tipo assim, gente, do jeito como o rapaz colocou, o Paulo Vieira colocou aqui no livro, seria o que eu faria, tá? E aí ele colocou o outro exemplo do cara que queria a Mercedes. E aí, gente, eu fiquei pensando, cara, será que eu tô realmente disposta? Porque foi uma maratona que o cara fez, que ele planejou para poder conseguir a Mercedes dele. Mas foi uma maratona, assim, de desenvolvimento e crescimento absurda, que eu acredito que eu não estaria disposta. Eu não estaria disposta, gente. De verdade. E aí ele fala assim que esse cara, qual que foi a maratona que ele teve que correr? Ele falou que ele ia estudar, que ele ia fazer uma graduação e uma pós-graduação para poder ele subir de cargo, porque aí se ele subisse de cargo, ele ia ter mais um salário maior, né? E ele não ia trocar o carro dele de início, a primeira coisa que ele ia fazer é comprar um carro popular para ele não ficar sem carro, né? Aí ele falou quanto tempo que ia demorar para isso. Depois, gente, ele fez todo um planejamento estrutural para ele crescer dentro da empresa, para ele ser diretor comercial, e aí ele ia fazer pós-graduação para
criar, né, oferecer uma parceria para a empresa que ele trabalha hoje, criar a própria empresa com uma equipe de marketing, um negócio assim surreal, surreal, de verdade surreal, tá? Para daí ele ter a própria empresa e ganhar o dinheiro, né, que ele precisaria para aquilo, e ali ele ia conseguir comprar o carro dos sonhos dele. Se eu não me engano, era o mesmo tempo do outro cara, né? 5 anos. Foi isso. Então, em 5 anos ele ia fazer isso. Enquanto que o outro rapaz que tinha o sonho de ter um carro popular, em 5 anos ele ia conseguir comprar e pagar o carro dele, que era um carro popular. Então, assim, será que o tamanho dos nossos sonhos. A gente tem que pensar no tamanho do sonho, gente. Ai, meu Deus do céu, será que o tamanho do nosso sonho a gente está disposto de verdade a fazer o que precisa ser feito, gente? Eu tô rindo, mas é nervoso, tá? Porque eu não sei se eu tô preparada para isso. Meu Deus do céu. Você é do... Cadê? A Jana escreveu aqui, cadê? Você é do tamanho dos seus sonhos. É isso aí. Cara, juro, esse capítulo mexeu demais comigo, porque eu fiquei pensando se eu tô preparada mesmo ou não. Meu Deus do céu. Ele dá também uma outra palavra, que é uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? Gente, é muito incrível ler esse livro, porque além da gente poder absorver coisas para nós, a gente ainda tem a possibilidade de ler a palavra dentro do livro, entendeu? Então, ele falou dos talentos e aí ele fala, né, que o que que você tem feito com seus dons e talentos? Tem agido e aproveitado ou tem ficado estático, inerte e acomodado? E as suas ações e seus comportamentos são cheios de dedicação e esforço? Ou você age de qualquer maneira sem se preocupar com a qualidade e o resultado? Sei que não foi uma consciência eu e minha esposa termos ganhado um carro no sorteio. Ele falou de uma situação que ele passou aqui, né? Que a esposa dele estava conversando com ele, falando sobre as finanças, e falou que não ia conseguir bater a meta, mas faltava 4 meses para o final do ano. E ela falou que não ia conseguir. Ele falou: Ah, mulher de pouca fé, nós vamos conseguir sim. E aí foi incrível, porque aí ele fez um planejamento de ação ali, e aí, logo em seguida ele ganhou um carro. Ele ganhou um carro, daí ele fez não sei o que lá na empresa, e aumentou não sei da onde, e criou não sei mais o que. E claro que eles conseguiram bater a meta e até passar da meta, né? Mas é muito interessante. Aqui, ó. Durante 13 anos da minha vida, tive poucos fins de semana e muito pouco descanso. Trabalhei desesperadamente, 12 a 14 horas por dia e não conquistei absolutamente nada, além de uma manutenção precária na minha vida. Me desgastei até adoeci pela combinação de trabalho intenso e falta de descanso. Então, não acredite que sucesso é só acordar cedo e trabalhar duro. Tenho visto muitas pessoas enganadas por essa meia-verdade. É necessário trabalhar com dedicação e empenho, porém, se a ação não forem sábias e efetivas, você se mexerá muito e não sairá do lugar. Aline, eu vou compartilhar aqui a foto que eu compartilhei com as meninas mais cedo, porque você não estava aqui ainda, né? A hora que eu mostrei a foto, né? Não, né? Vou mostrar aqui pra você, você vai lembrar. Olha isso. É familiar, Aline? O ofurô de cocô. Ai, que horror. É, porque no início do capítulo ele fala disso, né? Da gente estar na zona de conforto e esse ofurô do cocô é a zona do conforto. Aí ele fala assim é, uma vez que tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo, pense nas 5 primeiras ações que mudarão drasticamente sua vida para melhor e escreva elas na linha a seguir. Então, um exercício para vocês, tá? Escreva aí as 5 primeiras ações que mudarão drasticamente sua vida para melhor.
As 5 primeiras ações, tá? E aí eu já vou dar essas ações aqui. Primeiro, lista. Depois, nossa, perdi aqui. Primeira lista. Aline, vou deixar você falar as cinco ações. Você tá mais craque do que eu nisso. Pede pra ativar seu som aí. Como que faz pra ativar o som dela? Bom Ai, dia, gente! Meu Deus, vou entrar com essa cara aqui na reunião. qual o problema? Como assim, né, Andréia? Como que você me expõe desse jeito? É só pra você dar os cinco ações, amiga. Claro. Então, ó, lista, convite, apresentação, follow-up e fechamento. Isso. São as cinco Aí o ações que a gente tem que fechamento, fazer. Só isso, simples assim. fechamento eu vou concluir em cadastro, gente. Em cadastro, Recruta. exatamente. Recrutar, 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 recrutar. Certo? Obrigada, Aline. Imagina. Beijo, adorei, meninas. Muito boa essa reunião. Parabéns. Isso aí. Tô aqui com vocês. Obrigada. Então, E é hoje à isso, noite também. gente. Aí. É isso, gente. Então vamos fazer as 5 ações. Se você tiver alguma outra coisa que você queira colocar nessas 5 ações, você pode pôr, tá? É algo que você precisa fazer. É que a gente já tem essas 5 ações dentro do sistema que a gente tem hoje já, que são as AGRs que a gente fala. E você quer vir com o desafio, gata, ou eu faço aqui? Eu Aí, vou com o desafio porque eu tenho que fazer um comentário aqui. eita. Gente, a primeira perguntinha aí que eu anotei aqui, né? Quais as historinhas você está contando para você? Quais as historinhas? Porque como a Andrea falou, né? As histórias que ele traz no livro é muito interessante. Por quê? Né? Eu sempre falei, né? O mentiroso é aquele que quando ele começa a repetir a mesma história que ele acredita, aí esse mentiroso não tem jeito. Ele literalmente não tem jeito. Por quê? A partir do momento que ele acredita na mentira dele, ela vira uma verdade. E ele vai falar olhando, né? Eu tinha lá na minha inocência que a pessoa ela não consegue mentir olhando dentro dos seus olhos, mas consegue, gente, consegue. Por quê? Aquela mentira, quando ela passa a ser uma verdade, não tem jeito. E aí ela vira uma verdade. E aqui ele fala muito sobre isso, né? Então, para a gente ressignificar isso, a gente tem que repetir algo, né? E para que aquilo ali vire uma verdade. E as nossas ações, como a Andrea trouxe aqui, né? A Aline trouxe para gente, às vezes a nossa ação é acordar mais cedo para fazer nossas listas, né? Então, assim, a gente pode ressignificar isso, as nossas ações, colocando aqui dentro do nosso movimento, mas a primeira coisa tem que ser na nossa vida. Porque, eu quero fazer aqui, né, as 5 ações, mas qual é o horário que eu vou fazer? Se eu não tenho tempo para fazer, eu acabo não fazendo. E aí não acontece nada, né? E quando ele trouxe aqui, né, eu me identifiquei muito nessa maratona aqui, porque eu gosto muito do esporte, né? É exatamente isso, gente. Uma época eu fui participar de algumas corridas e tal. Você ir lá e correr 10 km é super fácil. O difícil é você se preparar. Então eu ia para academia, eu corria, né? Para eu correr 10 eu tive que correr 5, 10, 15, 20. Teve um dia que eu corri 25 para eu me preparar para essa corrida de 10. E eu fiquei em segundo lugar, mas porque eu me preparei para essa corrida. Então, o processo do preparo, ele é muito mais complicado. Então, e aqui dentro do nosso negócio, isso é claríssimo, não é, Aline? O seu diamante, o que que ele veio? De um processo, né? De uma corrida. Não foi assim, pum, foi lá e aconteceu. Não, ele é o processo. E esse processo dessa transformação, ele é muito mais doloroso, né? Então, por isso que a gente tem que viver esse processo, né? E colocar isso. Só que a gente precisa ir para nossas ações e parar de contar a historinha. Então, qual é a historinha que eu tô contando?
Então, identificar, a principal, a virada de chave é identificar qual é a historinha que eu estou me contando. Ah, eu não consigo falar com as pessoas, eu estou tomando não, o produto é caro, isso, aquilo, outro. Então, essa é a história que eu estou contando para mim. Enquanto eu continuar contando essas histórias, não vai acontecer nada, né? Não acontece nada. E aí, gente, referente os nossos desafios aqui, né? Semana passada a gente colocou o desafio quem venderia 3 colágenos, né? Quem bateu essa meta? E aqui eu vou compartilhar, né, de 2 pessoas, que a primeira aqui é a Janaína e depois a Nena. O que foi interessante, a Janaína, gente, ela bateu essa meta logo depois que acabou a nossa reunião aqui. Ela falou com 3 pessoas, né? E aí uma delas, Jana, quer contar? Rapidamente aqui pra gente? Libera aí, Andréia, tá com você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui? Então, depois que acabou a reunião, eu falei com as pessoas, né, que estavam mais próximas de mim, inclusive que já tinha comprado pouco, né, um olhinho, um lavanda. E aí eu falei para elas sobre o colágeno, mandei a foto do colágeno, né, do fato, né, realizado já na Kátia e no meu, que eu tenho 2 fotos. E daí ela falou assim: ah, eu quero bastante. Aí eu falei do Copaíba também. Então, inclusive, vendi o colágeno com o kit collection, né? Porque aí eu expliquei para a pessoa sobre o valor de desconto que teria. Então, lá naquele kit collection, você vai pagar R$ 70 cada óleo, você vai pegar 12 óleos. Então, quando a pessoa começa a entender que, bom, eu vou pegar um lavanda, eu vou pegar um Serente, que custa mais de R$ 100, né? O Copaíba de 240 por R$ 70, comprando um kit, pagando em 6 vezes. Aí ela falou assim: nossa, então eu vou pegar esse porque eu vou ficar muito mais tempo sem comprar óleo. Eu não posso investir mês que vem no outro e no outro. Então é um compra inteligente. E depois eu tive uma feira também que a gente foi no final de semana. E aí a gente fica contando histórias, né, pra gente, porque a gente participa uma vez, nem sempre a feira é boa. Às vezes você vai lá e vende, tem vezes que você vai lá só realmente para fazer contatos, para se mostrar presente, para estar ali. E eu falei, bom, eu vou. Eu falei que eu vou, eu vou. Aconteceram várias outras coisas aqui, pneu do carro furou. Olha, tudo para a gente não ir, tudo para a gente não fazer. Criança acorda, né, grita e faz birra. Eu vendi esse colágeno com um filho na minha perna, grudado, gritando que ele queria, né? A gente está tirando muito de tela, de videogame, porque esse negócio está acabando aí com várias coisas. Ele ajuda, mas ele atrapalha. E eu falei para Kátia, eu vendi esses 3 colágenos no mesmo dia, com meu filho grudado na minha perna, pedindo o tal do videogame. Né? Eu nem mandei áudio para a pessoa, eu mandei escrito, porque era o que eu conseguia fazer naquele momento. Então, às vezes, a gente, como você colocou, Andréia, no começo do livro, quando a gente acorda, literalmente, tudo acontece para a gente não acordar, para a gente continuar e deitar de novo. Quando a gente começa a fazer, você falou sobre a pobreza, né? A pobreza vem, né, para literalmente falar que você não tem, que você não pode, que você não consegue. Então, várias coisas acontecem para a gente entender qual é realmente o nosso propósito, né? Então, eu fui na feira, eu vendi mais um colágeno, vendi mais pastel, nem sei o nome do produto. A pessoa foi até lá e falou: eu quero esse produto, porque esse produto puramente aquele que eu vou encomendar e vou pegar com você semana que vem. Né? Então, fiz outros contatos, de lá também fiz convite para ir para o evento. Então, às vezes a gente não vê literalmente materializado algo na nossa frente, mas quando a gente começa a imaginar aquilo e começa a fazer o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, tudo vai tomando forma, né? E aí as histórias que a gente conta pra gente. Então eu falei, eu vou nesse lugar, eu vou fazer essa feira e vai ser o melhor que puder ser. E eu fiquei muito feliz, porque eu vendi um chocolate, vendi um blend, vendi uma encomenda, fiz o meu LRP com essas vendas antes de ir para a feira. Também vendi os 2 kitzinhos do o Copaíba, o Lavanda e o Serenity. Né? Então, quando caiu na minha conta e a pessoa pagou no Pix falando que queria, eu falei assim: tá vendo, gente? A gente só vê como concretizado, mas a gente vai lá e vai fazendo, vai plantando, vai fazendo o que a gente pode. É isso. Um beijo. Ótimo dia.
Aí, abriu. E o que foi interessante, gente, a Jana, né, de início a Jana já contou a historinha dela porque ela já falou que ela não ia conseguir fazer o LRP dela, né? Então ela tinha um produto que ela tinha vendido, ela falou: "Amiga, passa para mim junto com o seu, né? Porque eu já vendi, a pessoa já pagou, então passa junto". Eu falei: "Ah, então vamos esperar até terminar a feira e tal, e aí depois a gente fecha". Ela fechou o LRP dela, gente, com 147 PV. Uma salva de palmas. Então é sobre isso, né? E aí, aqui o que que a gente pode, como a gente falou, né? De início, eu aposto que a maioria aqui pensou assim: nossa, vender 3 colágenos em uma semana? Impossível. A partir do momento que você já coloca com essa historinha na sua cabeça, não vai acontecer mesmo, né? Então, Dona Maria também, a Nena Maria vendeu também, né, Maria? Então a Maria também vendeu 4 colágenos, gente, em uma semana, fora o óleo e o. Quantos copaíba, Maria? 3 copaíbas, né? Então, gente, é isso. E essa venda casada, né, do colágeno com copaíba, ela é perfeita. Então, batam em cima disso. Ah, nossa, mas o colágeno já é caro e isso, aquilo, outro. Gente, tem pessoas vendendo colágeno aí a 400 pau. Ué, tem mercado para tudo, tá? Então, não contem a historinha aí. E aí, gente, o nosso desafio para essa semana, tá? Vamos lá. Qual que é o desafio? Primeiro, né, gente? Não esqueçam. E outra coisa também aqui já reforçando, não sei se vocês prestaram atenção, na Blitz, como a gente lançou semana passada o Wild Orange, né? O que foi interessante, gente, tudo que a gente coloca né, e começa ali postar, 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 o que que acontece? Isso multiplica, né? A semente do bem. Então, muitas pessoas dentro do sistema, né, começaram a usar e eu tive 2 clientes que me mandaram. Nossa, Kátia, eu tenho esse óleo, eu não estava usando. Por quê? Não estava vendo. E a gente começou a compartilhar. E aí isso multiplicou. Então, essa semana vai ser do Peppermint. Então, nós vamos colocar lá ferramentas, vídeos e tudo mais, só que vocês precisam fazer a parte de vocês, que é compartilhar, tirar foto, postar e assim por diante. E o principal, usar, né? Usarem aí todos os dias, né? Então, quanto ao Clube do Colágeno, já tem o Clube do Colágeno lá que nós criamos, esse Clube do Colágeno. Para quem está aqui, né, igual a Kiara, isso é um movimento muito interessante. Nós passamos também, eu passei, né, falei com a Antônia e tudo mais. A Antônia vai implantar isso aí também. Dá certo, gente. Os clientes, eles estão interagindo, mas o que que a gente precisa, tá? Mais colaboração. Então, nós falamos no alinhamento aqui na sexta-feira. Mas a colaboração ela é fundamental. Então, usem e postem, né? Coloquem lá. Inclusive, até a Simone fez uma ação que foi muito legal. Ela colocou lá uma dica, colocou o óleo. E aí, os clientes eles começaram a colocar também, né? Sobre o óleo lá. E aí é uma venda casada, gente. A pessoa lá tá agregando, né? Mais um produto com o uso do colágeno. E aí é muito interessante. E para essa semana o desafio continua, né? Então são 3 vendas até domingo. E aí o que que a gente quer? Postem lá. Postem lá nos nossos grupos, né? Coloque lá nos WhatsApp, mas postem, coloquem lá, porque é uma vitória. Nós temos que comemorar as nossas vitórias, né? Então vão anotando aí, vão colocando lá. 3 vendas, gente. 3 vendas lá. Pode ser colágeno, pode ser kit living, independente da venda, tá? Mas coloquem lá, 3 vendas. Teve alguém que já pensou aqui não dá? Veio aqui o peru aqui na garganta, na cabeça, falando? Kiara, não, né, Kiara? Ah, então tá bom. Então, assim, são 3 vendas. Ó, o André já identificou ali, o André já tá de olho, hein? Se você, e aí, algumas dicas, tá? Se você já mandou mensagem, né, essa semana, é hora de ir lá e fazer nosso follow-up, né? Oi, amiga. E aí? Porque cai no esquecimento. E outra coisa, gente, ó, isso aqui, ó, né? A gente sabe que tem que ter nossas listas, que a gente tem que estar lá. Só que todo mundo faz? Todo mundo coloca na lista? E isso a gente identificou na sexta-feira aqui, que a gente foi fazer os convites para o evento e a gente identificou que muitas pessoas não estavam fazendo e pessoas que já estão no nosso movimento já faz tempo. Por quê? Como a Andrea falou, que ela parou de repetir, né?
as frases dela, cai no esquecimento e a gente acaba deixando de fazer. Então, coloquem isso, tá? É, segundo contato, aí como eu falei, né, que é o follow-up, acompanhamento, muitas vendas elas saem no segundo contato, não no primeiro. Então isso é muito importante da gente reforçar, porque às vezes quando a gente recebe um não, é um não ali, naquele momento, não um não para a vida toda. Então naquele momento, às vezes a pessoa não consegue. Se a gente não coloca ela na lista para a gente acompanhar, a gente vai esquecer. A gente acaba esquecendo, tá? E aí, as nossas listas, e como a Aline até trouxe aqui, né? Convite, apresentação, follow-up e acompanhamento, tá, gente? Então, não se esqueçam disso, coloquem em prática, porque o movimento é exatamente para a gente ir para ação e obter resultados do nosso movimento. Certo, Andréia? Certo. E reforçando aqui, depois do que a Kátia falou, hoje a gente tem evento aqui em Salto com a Sandrine. Então, se você ainda não conseguiu fazer os seus convites, ou se está fazendo, mas ainda tem poucos convidados, ainda dá tempo, tá, gente? A gente tem até mais tarde para poder fazer esses convites. Porque tem gente que às vezes confirma na última hora. E se você já fez os convites, já tem pessoas confirmadas, mas ainda não retomou lá para ela poder fazer o pagamento e tal, então confirma. Vai, conversa com essas pessoas, confirma com elas para a gente poder finalizar nossa lista do evento de hoje, tá? Que promete, promete. Posso colocar outro desafio aqui? Ó, a gente tem o desafio da venda, né? Só que a gente colocou ali 5 coisas que a gente precisa fazer para melhorar nossa ação, certo? A última é recrutar. O que vocês acham de fazer um cadastro até domingo? Um cadastro. Eita, é ousado. É ousado até para mim, gente. É ousado. Um cadastro até domingo. Esse vai ser o desafio mais desafiador, tá bom? Mas vamos lá, não vamos contar a historinha, tá bom? É isso, gente. Vamos tirar uma foto para a gente deixar registrado o nosso desperta? Você tira aí, gata, ou eu tiro?